de confusão e para quem também não é evangélico nem nada, qual que é essa divisão de o que é pentecostal, neopentecostal, como que a bola se coloca nisso? As igrejas pentecostais são aquelas que creem que o Espírito Santo atua hoje, batizando, são as igrejas que oram em línguas, são igrejas que creem nos dons, creem que Deus cura, creem que Deus pode te usar para entregar uma profecia para alguém, para entregar uma palavra de conhecimento para alguém. As igrejas mais tradicionais, a maioria delas são cessacionistas. O que eles dizem? Cessacionistas. Que esse mover do Espírito Santo cessou com a igreja primitiva. Foi até o que o pastor Iago falou aqui. Que aquelas manifestações sobrenaturais, como Pedro virar para o cara e falar, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o cara levantar e andar, não. Isso era só lá. Então é uma linha teológica que justifica a falta de poder hoje na igreja. A igreja pentecostal, ela crê que o evangelho é o mesmo ontem e hoje vai ser para sempre, que Jesus é o mesmo, que o Espírito Santo atua da mesma forma agora como atuava nos dias de Paulo, de Pedro e de João, e procura viver isso. Então é a igreja que dá liberdade para o Espírito Santo, que ora em línguas, que busca revelação, que busca profecia. Então essa é a diferença básica. Por que pentecostal? Porque quando o Espírito Santo veio a primeira vez na Terra, como diz Atos 2, foi na festa de Pentecostes. Os judeus tinham 3 festas importantes: Tabernáculos, Pentecostes e Páscoa. Então eles receberam... Opa, melhor assim? Melhor assim, Tá. Então eles receberam o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. Então pentecostal não é um pente para pentear os pelos das costas. Pentecostal é um movimento que nasceu em 1906... quando lá na Califórnia, na Rua Azusa, o William Seymour, que era um pregador negro, que não tinha um olho, muito humilde, começou a buscar Deus com a igrejinha dele, e o fogo de Pentecostes veio ali na Rua Azusa. Então aquele mesmo fogo que veio em Atos capítulo 2, onde os discípulos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo, começaram a fluir como Jesus fluía, porque antes disso eles eram seres humanos comuns. Depois dessa visitação e de revestimento, eles começaram a fazer coisas iguais que Jesus fazia, as mesmas, ou até maiores. Paulo orava pela roupa das pessoas, as pessoas eram curadas. A sombra de Pedro curava a pessoa. Eles viveram coisas que Jesus mesmo não viveu. A sombra de Jesus não curou ninguém, a sombra de Pedro curou. Então, eles viveram coisas iguais ou maiores até. Então, o que aconteceu nessa Rua Azusa ali, no início do século XX, foi esse despertamento, esse fogo. Eles começaram a orar em línguas, começou a ter curas, começou a ter milagres, começou a ter sinais. Líderes do mundo todo viajaram até lá para entender o que estava acontecendo. Lá eles eram cheios do Espírito Santo e voltavam para suas nações levando aquela chama. Então o Brasil, ele foi também beneficiado por esse movimento, porque os líderes que vieram para cá, eles foram formados por um pastor de Chicago que foi para lá, foi cheio do Espírito Santo, voltou para Chicago, formou um monte de gente nessa visão, e aí 2 suecos cheios do Espírito Santo tiveram um sonho que eles tinham que ir para o Pará, para Belém do Pará. Caramba! E aí eles vieram para cá, começaram a Assembleia de Deus, que foi a primeira igreja pentecostal do Brasil. Então depois disso houve muitos outros desdobramentos. Se você pega igrejas como a Igreja Batista, a Igreja Luterana, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, são igrejas mais históricas, a maioria delas, como a minha que eu frequentava na infância, são igrejas cessacionistas. Aquilo parou lá. Jesus é o mesmo, a gente ama Jesus, a gente vai morar no céu. Não tem nem como ficar discutindo muito sobre isso, porque eu creio. Se você não crê, eu te respeito, você me respeita. Mas a diferença básica é essa. E neopentecostal? Neopentecostal é uma terminologia designada para classificar igrejas que elas teriam uma novidade a ser apresentada pela palavra. Em que sentido? Além de eu ser pentecostal, eu tenho visões, eu tenho doutrinas de que você pode conquistar, de que você pode realizar, de que Deus vai te prosperar. Tá. Então ela ficou muito marcada pela história da teologia da prosperidade. Isso acabou sendo um ponto de crítica de outras linhas. Não, eles falam muito só sobre a prosperidade, sobre você conseguir, sobre você poder, sobre você realizar, crescer, que era uma linha que
outras denominações não iam. Então, a maioria eram igrejas que pregavam a salvação, as outras pregavam salvação e o Pentecostes, e essas igrejas vieram com uma proposta mais dinâmica para o dia a dia, para ajudar as pessoas a lidar com os problemas do seu dia a dia usando a palavra. Entendi. Ah, tudo bem, Jesus vai voltar, Jesus mora no meu coração e um dia eu vou morar no céu, mas enquanto eu estiver por aqui, Entendi. como é que vai ser? Então esses líderes começaram a mostrar como que os princípios bíblicos funcionam no dia a dia. A igreja Bola de Neve, ela não se considera nem uma igreja neopentecostal, ela se considera uma igreja pentecostal. Mas, como muitas outras que nasceram na nossa geração, nós somos uma das últimas, mas você pega Sara Nossa Terra, Renascer, entre outras, você vê que são igrejas classificadas como neopentecostais. Exatamente. E isso, hoje em dia, incomoda vocês de ser classificado? Não, de jeito nenhum. Não, porque são títulos e rótulos que os homens vão te dar. O que importa pra gente é saber que um dia a gente vai chegar na presença daquele que nos chamou e nos criou e vai ter que prestar conta das nossas vidas e do que a gente fez pra ele na terra. Então é isso que nos permeia. E essa diferença entre as igrejas cristãs, que tem essas que acreditam que os dons do Espírito Santo ela cessaram, né? Antes, e vocês e outras igrejas também que acreditam, como eu, que os dons estão aí para quem quiser, para quem buscar procurar. E com zelo os melhores dons, né? O que Paulo orientou a igreja a fazer. E essas diferenças, elas criam algum tipo de distanciamento das outras ou não? Elas vão criar um distanciamento natural, porque você vai se aproximar de quem pensa como você. Mas a igreja brasileira, ela tem amadurecido bastante nos últimos anos, e a gente tem aprendido que eu posso me relacionar. Água aqui, se quiser. Eu posso me relacionar com pessoas que pensam diferente de mim. Então, Paulo, por exemplo, Paulo diz lá nas cartas dele que não é bom que o homem case, que é melhor ele ficar solteiro. Você concorda com Paulo? Não. Nem eu. Mas nem por isso eu deixo de acreditar em todo o resto que ele diz. Então, não é porque eu tenho divergências em pontos teológicos com outros líderes que eu não possa ser amigo deles, não possa me relacionar de forma pacífica com eles. É para esse caminho que a igreja tem ido no Brasil. Até a Bíblia é diferente, né? Da igreja católica para as igrejas protestantes, não é? Tem livros a mais. A Bíblia é a mesma, a diferença são os livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros escritos na mesma época, mas que se encontraram neles, ou que se encontrou neles diferenças de localidade, de tempo, de time dos acontecimentos. Então tinha algumas coisas que não mostravam que aquele texto era fidedigno. Então você tem Macabeus, você tem Tobias, você tem textos que são importantes, que contam história, mas que não foram canonizados. Canonizados são textos que passaram por uma avaliação de 70 sábios gregos na Septuaginta, criteriosa, para avaliar quais livros seriam canonizados e quais livros não seriam canonizados. Então, são quantos livros que ficaram de fora? Eu acho que 7. 7? Acho que a Bíblia, se eu não me engano, são 7. E tem um